Boa noite. Vamos iniciar mais um programa Momentos de Sabedoria. E sempre com muita alegria, com muito prazer de estar aqui com vocês, batendo um papinho informal sobre algo fundamental que envolve a nossa natureza ampla e profunda. São perguntas que pairam no âmbito das nossas consciências. Quem sou eu, meu Deus? Por que estou aqui? Por que tenho que sofrer tanto, enquanto outros caminham livremente, como se a vida sorrisse dia e noite para essas pessoas? Como compreender isso? Como podemos entender a justiça divina quando nós vemos alguns nascendo, não é? Cheios de saúde e outros chegando com as forças dilapidadas, muitas vezes tolhido nos movimentos fundamentais do corpo físico, não é? Onde está a explicação para tudo isso? E aí nós vamos tecer alguns comentários que não se fundamenta numa crença, mas sim numa revelação da nossa realidade. Exatamente, respondendo às perguntas, não é? Por que estou aqui? De onde eu vim, para onde eu vou, não é? É isso, gente. Tivemos a bênção de, no século XIX, chegar o momento de conhecermos a nossa natureza. Jesus tinha muito para nos dizer quando esteve entre nós, mas ele mesmo afirma que ainda não podíamos suportar, mas que ele enviaria alguém, sim, o Espírito da Verdade, para lembrar tudo o que ele teve dizendo a todos nós, quando aqui estava, e para nos ensinar muito mais. Esse muito mais é isso, a revelação da nossa natureza ampla e profunda. Então hoje, com um pouquinho apenas de estudo desse conhecimento revelado, dessa natureza explicada, revelada, com detalhes, nós podemos entender tudo isso. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que para uns as coisas parecem mais fáceis? Então é óbvio que nós temos que ter uma explicação que se enquadre, que se ajuste aos preceitos divinos, às qualidades divinas, não é? Se tivermos uma explicação que contraria qualquer uma das qualidades divinas, não fará sentido, não é? Como, por exemplo, você vem viver uma vida, Deus cria você para viver uma vida, e você vai ficar numa situação de sine qua non. Se você tiver fé, for batizado, viva como viver, você vai para o céu. Ou, caso contrário, vai para o inferno. Aí eu pergunto para você, seria justo isso? Estaria isso de acordo com a justiça e com o amor de Deus, nosso Pai? Vocês estão entendendo, gente? Nós já não somos mais crianças. Já naquela época, o apóstolo Paulo dizia que era o momento de nós começarmos a nos alimentar com alimentos fortes.
Porque até então, antes da vinda do Cristo, nós éramos sim crianças espirituais. Ainda não tínhamos sido batizados com fogo, como dizia João Batista. Aquele que virá vos batizará com fogo. Eu vos batizo com água, mas aquele que virá vos batizará com fogo. E a verdade revelada por Jesus sobre a necessidade de amarmos, perdoarmos uns aos outros, foi o batismo de fogo, foi o desafio. Batismo significa desafio. E a partir do Cristo, nós amadurecemos. Fomos desafiados, batizados com fogo da própria consciência. A partir dele, sabemos o que temos que fazer da nossa vida. Está aí o desafio e o batismo. Estão entendendo? Então, até aí, o alimento era o mingauzinho das crianças. Não é? Deus caprichoso, Deus que atendia os caprichos do ser humano. Não é? Até aí nós tínhamos, não é? Até aquela coisa das oferendas para Deus. Então, gente, passou a infância. Amadurecemos com Cristo. E agora? Temos que nos iluminar com Ele. Mas a nossa iluminação só se dará compreendendo o Cristo, os seus ensinamentos, as suas parábolas, e descortinando a sua profunda sabedoria, que agora se tornou de forma tranquila para qualquer pessoa penetrar o Cristo vivo, o Cristo da sabedoria, não o Cristo do altar, do sacrifício, da cruz. O Cristo operando neste planeta maravilhoso. Com as informações sobre a natureza espiritual da vida, meu Deus, como o Cristo cresce. Tem gente que ainda discute se a doutrina dos espíritas é uma doutrina cristã. Gente, a doutrina espírita é todo o Cristo revelado, explicado, esmiuçado, para quem não compreendeu as suas parábolas. Então, seguir o Espiritismo é se tornar cristão. Seguir o Espiritismo bem entendido, não nas práticas doutrinárias, puras e simplesmente criadas pelo ser humano, mas sim na prática das atividades que envolvem os sentimentos, em busca de um aperfeiçoamento para enobrecermos a nossa alma na conquista das virtudes. Tenha nem dúvida. É isso que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos. Aí muitos perguntam, mas é a mediunidade, senhor Nel? A mediunidade foi um recurso utilizado pela espiritualidade para que o Consolador pudesse vir explicar para todos nós quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Agora, como também na época de Paulo, quando ele disse que nós tínhamos que deixar o alimento infantil e nos alimentar como adultos, agora é isso. Agora temos que nos alimentar como espíritos eternos, dentro dessa consciência, para atuarmos como espírito no desenvolvimento das virtudes. Então não há mais necessidade de nós estarmos operando a mediunidade. Temos que operar ações beneméritas, desenvolver virtudes para nos elevarmos ao nível dos espíritos que desejamos conectar. Vocês estão entendendo? Emmanuel fala bem isso num dos seus livros,
na maravilhosa psicografia de Chico Xavier, se eu não me engano é na Seara dos Médiuns. Ele fala que o mundo espiritual deu 100 anos de fenômenos para que o homem constatasse a vida eterna. Para que ele constatasse o quê? A vida além da vida. E olha, tivemos realmente com fartura fenômenos até pouco tempo inacreditáveis, operado pela mediunidade, como tivemos médiuns de efeitos físicos, materializações, transportes inacreditáveis de objetos. Vocês estão entendendo, gente? Então tá bom, tá aí. Nos deram as provas. Mas quem da ciência ou da cultura se agarrou a esses fenômenos para explicar a vida além da vida? Muitos se extasiaram ao constatar o fenômeno. Mas de nada valeu. A pessoa continua a ser a mesma. Os cientistas que debruçaram em cima dos fenômenos não entenderam a mensagem de efeito moralizante que tinha por trás do fenômeno. Ninguém compreendeu o moral que se tornava explícito, não é? Fazendo a criatura entender que pela revelação dos espíritos não tinha essa de nós acharmos que a vida era para ser vivida o quanto pudermos, porque ela só compreendia do berço ao túmulo. Mas aí surge uma realidade inesperada. Somos eternos e vamos responder pelas nossas atitudes. E é o que mais enfatiza a doutrina dos espíritos quando nos revela as leis divinas, a lei de causa e efeito, que tem um efeito moralizante inacreditável. E para que nós pudéssemos nos moralizar o bastante, é óbvio que nos foi colocado Cristo como exemplo máximo do homem de bem, do homem perfeito, do espírito perfeito. Não houve nenhum maior do que o Cristo na Terra, em termos de evolução. Está aí, há mais de 2000 anos aguardando cada um de nós acordarmos do sono pesado do materialismo conveniente. Para muitos, o materialismo é muito conveniente. Por que abalar a minha consciência? Eu não quero saber da verdade. Tem gente que foge da verdade, rejeita a verdade. Por quê? A verdade causa um mal-estar para muitos que estão às margens do caminho da evolução. Para muitos que ainda estão distraídos com as paisagens da Terra, extasiados no mundo da ilusão. E aí, a verdade entra como um desafio, o batismo de fogo. Está aí. Você já foi batizado? Já percebeu a responsabilidade acrescida nesse batismo? Então está aí. Vamos trabalhar, gente. Vamos nos alimentar do alimento verdadeiro, que vai enriquecer o espírito. E que são as boas obras que vamos realizar a partir da nossa conscientização. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Pare de sofrer, dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo, a massagem psicossomática, e você vai se libertar de todo esse sofrimento. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas. Porque esses momentos aqui fazem parte do batismo de fogo, né? Já pensou quando chegarmos do lado de lá, depois de ter ouvido esses temas, através do meu programa, de outros programas, através de pessoas que se empenharam em divulgar essa realidade da alma, não é? E nós não darmos nenhuma atenção, e vamos chegar lá, que desculpa nós vamos dar? Eu não sabia, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu não sabia que a vida era eterna. Hoje está difícil alguém ignorar isso, não? Vocês não acham? Quanto se fala? Está certo que existem certos impedimentos dentro da própria doutrina, nas práticas, não na sua essência. O Espiritismo é uma descoberta, não vai mudar nada. Ela vai permanecer eternamente. Aqueles que aprenderem e compreenderem essas leis que envolvem a vida, na plenitude, não é? Numa situação cósmica universal, meu Deus do céu, ele está esclarecido para a eternidade. O que ele aprender agora com essas revelações, ele vai estar adaptado em qualquer lugar que ele for, porque é uma revelação relativa à nossa natureza cósmica universal. Vocês estão entendendo? Então, gente, esse é o problema. Nós temos aí, às vezes, certas figuras que aparecem dentro do movimento espírita que acaba afastando pessoas de bom senso. A gente tem visto certas abobrinhas colocadas em nome do espiritismo que as pessoas de bom senso se afastam, não é? Então, hoje a gente percebe que nós temos um número muito maior de simpatizantes do que praticantes doutrinários nas casas espíritas. Porque incrementaram, numa grande maioria, perfumarias que nada tem a ver, que mexe até com o bom senso. E as pessoas já não têm. Uma pessoa que já tem um certo discernimento, ele não tem condições de continuar, não é? Cumprindo regras que nada significam, que não atendem a nenhum propósito, a não ser o quê? A imposição de alguém, não é? Quando se cria e se institucionaliza um conhecimento como esse, meu Deus do céu, as coisas, é lógico, acabam derivando para várias direções. Mas, graças a Deus, na essência, o Espiritismo será a verdade que o homem terá que buscar até encontrá-la, para que possa ser feliz amanhã. Porque hoje fica difícil para uma pessoa que não compreende a vida além da vida suportar certos acontecimentos, certas situações em que estamos sendo envolvidos neste período da vida planetária. Por isso que a maioria que suporta bem essas passagens
e às vezes aparentemente desligado de qualquer religião, são pessoas que já leram, já estudaram e já compreendem. Tanto é que às vezes nas conversas, né, as pessoas falam, meu sofrimento está terrível, eu acho que na outra encarnação, ou na época do Cristo, eu acho que eu tirei pedra na cruz, porque estou sofrendo demais. Quer dizer, já há uma consciência de que o ser humano está constantemente reencarnando. Não é? Isso já é um bom começo, mas não é o grande objetivo a ser alcançado. O conhecimento da reencarnação, da vida eterna, a compreensão de que a vida continua, não significa nada se não tiver os seus efeitos morais. Um dia vamos estar discutindo reencarnação, as leis divinas, mas dentro de um propósito frio, desativado de uma consequência moral, onde as pessoas realmente não falam daquilo que acreditam, falam daquilo que sabem. Como disse Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Ele falou bem assim numa entrevista, que eu tenho ela gravada no meu site, em 1927. Ele gravou essa entrevista falando como surgiu Sherlock Holmes e falando das suas experiências com as materializações, principalmente as materializações. E ele fala bem assim: eu, em minhas palestras, eu não falo daquilo que eu acredito, eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu vi. É um depoimento fantástico, está no meu canal do YouTube, está no meu site, no meu Facebook. Fantástico, um dos depoimentos mais importantes sobre as materializações e a realidade da doutrina dos espíritos. Quem conhece o espiritismo realmente, que estudou na fonte, ele já não tem uma crença mais. Ele passa a ter um conhecimento de como é a vida, aqui e lá. Não tenha nem dúvida. Então é por isso que nós temos, como uma das máximas do Espiritismo, que nós temos uma fé raciocinada. É muito mais bonito você encontrar Deus na sua essência, pela razão, pelo conhecimento, pela lógica, do que pela crença. Vocês entenderam? Quando a gente se aproxima de Deus pelo conhecimento, é diferente do que pela crença. Não é? Porque você entende o processo da forma como Deus administra o universo. Você acaba compreendendo que realmente não existe ninguém sofrendo indevidamente ou inocente. Nós temos visto a prova disso tudo. Por isso que é uma descoberta inteligente da essência de Deus. Porque a partir desse conhecimento, você começa a analisar os acontecimentos e você mesmo vai constatar que em certos momentos é óbvio que houve um processo inteligente libertando, salvando ou condenando. Não é? Diante de fatos. A pessoa ia tomar o avião. Aí surge um problema.
ele tem que postergar para o outro voo adiante. E aí ele vai e troca a passagem. E o avião que ele ia embarcar cai. Ué, o que aconteceu? Foi sorte dessa pessoa surgir esse imprevisto? Foi sorte ele ter trocado a passagem? É óbvio que não. A sorte ou o acaso não existe. Ele não estava nessa programação. Ele não fazia parte desse resgate coletivo que naquele momento se reuniu no avião. Espíritos necessitados do mesmo tipo de resgate. Aí está a força, a grandeza de Deus, que através do próprio magnetismo cósmico universal acaba atraindo as pessoas junto à colheita que lhe cabe. Gente, quando vieram para prender Jesus, Pedro sacou da espada. E Jesus falou: Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, quer dizer, é óbvio que certos acontecimentos estão previstos, se torna uma fatalidade na vida da pessoa, não por uma determinação divina, mas sim por uma consciência tentando se recuperar do remorso, do desespero causado pelo arrependimento de ter feito algo tão terrível para alguém ou para um grupo de pessoas. E aí ele se vê na necessidade premente de aliviar a própria consciência. E a única forma é resgatar. Então, o próprio espírito pede para resgatar. Passa a ser um direito adquirido. Então, ele vai embarcar no avião ou não vai. E assim tem acontecido feitos dos mais diversos, onde se comprova essa realidade. Então, é óbvio que o conhecimento espírita se enquadra em tudo que ocorre neste planeta maravilhoso. E remonta a todas as causas, analisando-se os efeitos. Porque a vida não é a causa. A vida na Terra, a vida na condição humana, no corpo físico, não é causa, é um efeito da nossa presença, vivendo as nossas experiências. E a cada encarnação nós trazemos o conteúdo das nossas necessidades e vamos receber da providência divina todos os recursos para cumprirmos as nossas experiências, os nossos resgates neste planeta. E aprendendo cada vez mais, evoluindo e crescendo. Existe algo mais substancial, mais justo e mais pródigo, expressando a sabedoria de Deus? É óbvio que não. Deus nos fez autores do nosso próprio destino, estabelecendo a lei de causa e efeito. Por que eu tive que viver isso? É óbvio. Você, depois que chegar lá e que fizer o balanço, você vai entender que, apesar de tudo, você ainda vai reconhecer a misericórdia de Deus, que em muitos casos abranda os efeitos, dependendo, é óbvio, do comportamento da pessoa. Então está aí, gente. O que é a fé raciocinada? A fé raciocinada não pode acreditar em tudo. A fé raciocinada é justamente para você descobrir aonde está a realidade e vivê-la com tranquilidade. Um beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa.